Vidas com História. Desde miúdo que Eugénio Cardoso de Carvalho Lopes, mais conhecido por Jimba, percebeu que algo estava errado em muitas canções portuguesas. Não soavam tão bem como as músicas estrangeiras. Viveu nos Estados Unidos e na Venezuela. Regressou a Portugal no pós-25 de Abril e inventou o nome da maior banda rock portuguesa, os Chutes e Pontapés. Criou os Tiro-Liro Vladimir e os Afonsinhos do Condado. Fez parte dos Irmãos Catita e produziu para vários músicos, como Tim, José Cid ou os de Olinda. Fez também várias músicas para programas de televisão, como por exemplo o Cabaré da Coxa, ou para cinema, como o filme O Crime do Padre Amaro. Adora ensinar as pessoas a escrever bonitas canções em bom português. Olá, Jimba. Olá. Se não fosses músico, o que é que tu serias? Padre. Porquê? Foi rápida a resposta, não é? Pá, tenho um feitio muito conciliador, não gosto de ver pessoas a discutir e tento sempre encontrar o ponto comum entre as duas e tal, e portanto eu respondi tão rápido que tenho isto muito metido na cabeça. Se me pergunta, pá, se eu não fosse o que era, eu era padre. Mas atenção, padre daqueles, padre limpinho, com o cadastro limpo, atenção. Nada de meninices. Foste tu que descobriste a música ou foi a música que te descobriu? Pá, é uma boa pergunta. Acho que deve ter sido, fomos ao encontro um do outro. Eu, claro, como que todas as crianças ouvia música e ficava fascinado e tal, e acho que isso é comum a toda a gente, por aquelas idades, sei lá, aos 6 ou aos 7 anos, quando for grande eu quero cantar ou fazer isto ou aquilo outro. Mas lá para os 14 anos, isto por acaso até houve um clique que foi, eu fui a Londres pela primeira vez, pela primeira e única, por acaso nunca mais lá voltei. Aos 14 anos fui a Londres e a dada altura eu ia com a minha mãe, com uma prima e não sei o quê, nós íamos lá para uns museus e tivemos que atravessar uns túneis do metro onde estava alguém a tocar. Os túneis eram muito compridos e o som ouvia-se muito ao longe, pá, mas o som era um som que me encantou de sobremaneira. E quando eu finalmente passei pelo músico, como sou muito tímido, não tive lata de ficar ali ao pé dele a olhar para ele, porque o que ele estava a tocar era absolutamente delicioso, de maneira que segui o meu caminho e continuei a ouvir o tal som pelo túnel fora, mas aquilo encantou-me de uma maneira que eu pensei, epá, eu queria encantar as pessoas como este tipo me encantou a mim agora. Eu queria provocar nas pessoas este arrepio que este indivíduo provocou em mim. De maneira que foi ali uma espécie de um clique, tipo, epá, eu quero realmente fazer isto. Mas não foi senão aos 18 anos, aos 19, 20, que tomei consciência, quando comecei a tocar em bares, comecei a tomar a consciência que estava a começar a ganhar a vida com isto e que, entretanto, tinha parado de estudar com estas viagens todas dos Estados Unidos e da Venezuela e etc. E, portanto, pronto, aí já estávamos mais que encontrados eu e a música. Quando eras miúdo, o que é que ouvias em casa? Olha, eu ouvia coisas muito boas, entre aspas, não é? Porque o conceito de bom é muito variável. Mas, por exemplo, o meu pai gostava de jazz, mas aquele jazz mais melódico. Por exemplo, a primeira música que eu me lembro da minha vida toda é o Take Five. Portanto, era esse tipo de jazz, que ele ouvia um jazz bastante acessível. E depois, naquela altura também, como, por exemplo, em minha casa só houve televisão quando eu tinha 6 anos, portanto, ouvia-se bastante rádio e tocava os Beatles, e tocava o Tom Jobim, e tocava o João Gilberto, tocava boa música, fosse europeia, fosse americana ou sul-americana, tocava música boa. Portanto, tive muito boas. Eu costumo dizer que tive uma boa, não é uma formação musical, é uma formatação, que é a música que tu ouves em criança, que vai fazer de criança e na adolescência. E em que medida isso influenciou-te? Pois, influenciou imenso, na medida toda, imenso, porque é uma boa bagagem para ter como lastro de base, não é? Tu aprendeste a tocar piano aos 6 anos, flauta aos 8 e depois, como disseste há bocadinho, guitarra ali por volta dos 14. 13, sim, 14. Algum destes instrumentos foi por obrigação?
Não foi. Atenção, o piano eu praticamente esqueci porque fiz 2 anos, quando tinha 6 anos, portanto, aos 6 e aos 7 anos aprendi piano, mas depois já não sei porque é que parei. E depois às tantas a pessoa esquece tudo. A flauta, depois dediquei-me por acaso bastante à flauta. Eu quando andava no liceu era o meu instrumento, era a flauta. Os outros tinham violas e eu tinha uma flauta, de maneira que eu tocava a flauta para as violas dos outros. Andaste em que liceu? No Liceu Camões. O Histórico de Lisboa. O Histórico de Lisboa, exatamente. Mas a pergunta era... Em que medida esses instrumentos que tu aprendeste foi por obrigação familiar? Ou Não, obrigação nenhuma. Eu quis aprender guitarra, ou seja, eu aprendi piano porque lá na escola havia aulas de piano. Ai, que giro, quero aprender piano. Depois apareceu a professora da flauta. Ai, vamos construir flautas, porque por acaso era uma coisa engraçada. Esse curso, entre aspas, de flauta começava com a construção da flauta. Ou seja, só começávamos a tocar daí umas semanas, porque a construção da flauta era demorada, tinha que se fazer furos nas canas de bambu e limar e lá fazer uma série de tratamentos, de maneira que a gente primeiro construiu as flautas, pintou-as, fizemos umas flautas todas catitas, afinadas, claro. Catitas. Os irmãos catitam, devias estar mais tarde, já estava a dizer. Mas depois a guitarra foi uma paixão, a viola foi uma paixão, porque a viola é que é o instrumento, não é? É aquele instrumento que podes levar para o liceu e fazer um figuraço a tocar aquela canção igualzinha, sei lá, o Stairway to Heaven, ou coisas da altura. Portanto, eu, como tenho bom ouvido, tirava bem as canções de ouvido. Lá está, eu também na escola de guitarra andei para aí 3 meses, depois o professor queria que eu abrisse ângulos retos com os dedos, queria que eu fizesse coisas esquisitas, e aquilo começou-me a amassar, e eu queria, e depois a música clássica era um bocado chata na leitura, não sei o quê, e eu queria era tal coisa, era fazer figura no pátio do liceu, a tocar Beatles, ou Rolling Stones, ou Led Zeppelin, ou o que é que fosse, de maneira que a viola foi a grande paixão. Eras um sucesso no pátio do Liceu Camões. Não, era só eu, havia mais, e havia uns melhores que eu. Tu viveste nos Estados Unidos da América, em Dallas, no Texas, e depois na Venezuela. O meu pai trabalhava para uma multinacional de ar-condicionado americana e, portanto, ele esteve nos Estados Unidos, mas depois foi colocado na Venezuela e, portanto, eu estive nos Estados Unidos e depois estive na Venezuela. Quando foste de Portugal para os Estados Unidos, foi mudar de continente, de país, ou foi mudar de planeta? Foi mudar de galáxia, foi uma coisa... Portugal na altura era um país ainda muito a preto e branco, estamos a falar de 1978, ainda era tudo muito a preto e branco, e por exemplo uma surpresa que eu tive foi, por exemplo, assim que eu cheguei, o meu pai precisava de arranjar uma casa, fomos dormir uma noite ou duas para um hotelzito. O hotel tinha televisão no quarto, eu fiquei, uma televisão no quarto, era uma coisa nunca vista. Liguei a televisão e era a cores. Eu até lhe tirei uma fotografia feita de saloio para mandar à minha mãe, que televisão a cores. Por acaso é engraçado, estava a dar o Monty Python quando eu liguei a televisão. Pronto, para uma pessoa de 18 anos... naquela altura do campeonato, relativamente a Portugal e este preto e branco todo, a América era outro planeta, era outra galáxia, era uma coisa indescritível. Todos os dias havia novidades, coisas que tu nunca tinhas visto, sei lá. Por exemplo, eu fiquei parvo de ver que o pão era cortado às fatias quadradas e o fiambre também já vinha às fatias quadradas, que era uma coisa que aqui ainda não... Agora já existe, mas na altura eu escrevi à minha mãe, o fiambre já vem cortado do tamanho do pão e o queijo também, isto é uma loucura, this is America. Quais foram as coisas que mais gostaste na América? O que mais gostei, não tenho assim nada de especial de que tenha mais gostado. Gostei de ir ver concertos, porque havia, aqui em Portugal não havia quase concertos nenhuns de rock, e lá havia quase diariamente, tanto que eu dizia lá aos amigos do meu bairro, vem tocar os Yes, e eles diziam, a gente já viu os Yes 3 vezes, não queriam ir ver. Vem tocar não sei quem, também já vimos esse não sei quantos, o Frank Zappa. Portanto, até falhei uma data de concertos, porque a malta do bairro já tinha visto aqueles artistas não sei quantas vezes. Portanto, lembro-me que vi os Genesis na altura, na turnê do Seconds Out, e vi uma banda muito lendária que era os Grateful Dead. Mas não foi isso que eu gostei mais, quer dizer, eu gostei da experiência toda, não tenho assim nada a destacar da estadia na América, não é? Depois foste para a Venezuela.
Sim, eu entretanto vim cumprir o serviço militar, ou parte dele, porque como ouço mal, mandaram-me logo embora. e então fui para a Venezuela. Foi uma recruta rápida. Foi uma recruta rápida. Tive um mês na recruta e mandaram-me embora. E pronto, fui para a Venezuela. Aí fui... Eu nos Estados Unidos estava... Como eu vinha da escola António Arroio, aqui em Lisboa, eu nos Estados Unidos fui para um college, uma coisa chamada Brookhaven College, onde estudei design e desenho. Mas depois, quando fui para a Venezuela, fui mesmo trabalhar. O meu pai estava lá na tal empresa de ar-condicionado e eu fui pronto, não ia estudar, ia trabalhar e pá, eu adorei estar na Venezuela, adorei. O país na altura era democrático, havia eleições, portanto era um país normalíssimo, não havia cá ditaduras, nem repúblicas das bananas, nem essas coisas. Os portugueses davam só entre eles ou davam-se a uma grande comunidade portuguesa na Venezuela? Os portugueses têm muito esse defeito, o imigrante português tem muito esse defeito e por exemplo, para a tua ideia, eu fui apenas uma vez à Casa de Portugal, que é um sítio onde tu estás no estrangeiro, estás naquele país, seja ele qual for, e entras num sítio e está a dar o Benfica, tens o jornal A Bola e tens tudo o que é de cá, não é? Epá, e os imigrantes têm muito essa mania de parece que não largar a pátria de maneira nenhuma, de maneira que aquela malta ia à Casa de Portugal todos os dias. Eu só fui uma vez, atenção, porque eu gostava realmente de estar num país, epá, e comer a comida que eles comem e falar a língua que eles falam e ter os costumes que eles têm e não continuar a ser o pão com o chouriço e o Hermano José na televisão, não é? Ainda tens amigos desses tempos? Lá, não. Há um amigo com que eu já troquei umas mensagens, mas não quer dizer, sabes que há amizades que são para a vida, mas não tenho, nem na América perdi o contacto com o meu maior amigo americano, nem com os Facebooks, nem não sei o que, nunca mais o encontrei, poderá ter morrido também, não é? Nos entretantos, mas não fiquei com amigos. A tua alcunha Jimba tem a ver com uma peça que os teus pais foram ver ao teatro, uma peça brasileira em Exato. que o principal ator era Jimba, a personagem era Jimba. Principal. Jimba era o presidente dos valentes, era um grupo de malandros da favela, era uma coisa passada nas favelas do Rio, e portanto era um grupo de malandros. Na altura não havia narcotraficantes, se fosse hoje eram narcotraficantes, mas na altura eram apenas malandros, e o Jimba era o presidente, era o chefe deles, era tipo o boss. Epá, não sei, os meus pais devem ter achado alguma semelhança entre eu, o bebé, e a personagem da peça que foram ver e chamaram-me Jimba, chamam-me Jimba para aí desde os 3 meses. Se os teus pais fossem ver uma peça de outra nacionalidade, como americana ou espanhola, qual seria a tua alcunha? Sei lá, MacGyver. Como foi voltar a Portugal? Foi ótimo, porque sabes porque é que foi ótimo? Porque entretanto corria ao ano de 81 e rebentou o boom do rock português. Epá, eu na altura estava mesmo, quando eu fui para a Venezuela, estava mesmo a começar, aliás, antes de ir para os Estados Unidos, eu e o Jorge Galvão, com quem formei, digamos, esse grupo que é o Estilo e Vladimir, já andávamos a tocar, e portanto quando eu fui para a Venezuela, nós estávamos tipo a começar na música, e aquilo foi um bocadinho uma interrupção, não é? Epá, de maneira que, e durante essa interrupção começam a chegar notícias de Lisboa, e pessoas que vinham a Lisboa e traziam jornais, tinham uns grupos novos, era o GNR, era os Heróis do Mar, era não sei o quê, e eu lá daquele lado fiquei em pulgas. Aliás, uma das razões porque eu me vi embora foi porque no meio disto tudo houve o célebre caso, entre aspas, que a Adelaide Ferreira, que não foi a Adelaide, terá sido o produtor ou eventualmente até o marido dela, se apoderaram de 2 canções nossas e gravaram-nas e publicaram-nas como sendo da Adelaide Ferreira. Uma delas é o Tem Muito Trânsito e a outra é o Bicho, e eles fizeram um single com as 2 músicas, entre aspas, roubadas. Porquê? Porque eu e o marido da Adelaide tínhamos tocado juntos antes de eu ir para os Estados Unidos. Tocávamos assim aos fins de semana em casa de um e em casa do outro e não sei o quê. Portanto, ele sabia as músicas e não sei, ele começou a tocar em bares. Alguém um dia me disse: olha, o Saraiva, que era como a gente lhe chamava, ele chama-se Luís Fernando, o Saraiva anda a tocar as tuas músicas nos bares. Eu disse: não importa nada, olha, que as toque, que as divulgue, desde que não andem a comprar iates e
legendas à minha pala, está tudo bem. De maneira que depois, com essa curiosidade imensa do que estava a passar em Portugal e dos Heróis do Mar e do novo rock e daquela coisa toda, mais este caso da Adelaide Ferreira, que me tirou as músicas, para dizer, pá, se eles gravam músicas minhas, eu também posso gravar, pá, eu tenho que ir para Portugal. De maneira que disse ao meu pai que vinha para atacar a música, e foi isso mesmo que eu fiz. Eu vim para Portugal e mal cheguei a Portugal, passado pouco tempo, uma semana ou duas, ou não sei o quê, ingressei num grupo que era os Vodka Laranja, onde tocava o João Cabeleira e onde, dos Chutes, claro, e o Gui também dos Chutes. O Gui também dos Chutes. Aliás, quando esta nossa bandoca, os Vodka Laranja, acabaram, o João Cabeleira e o Gui foram para os Chutes quase automaticamente. Porquê? Porque uma vez o Tim tinha ido a um ensaio nosso. Eles precisavam de mim, os Chutes precisavam de mim, porque tinham ficado sem um guitarrista para uma ida à televisão. O guitarrista era o Francis, na altura. E eles tinham ficado sem o Francis. E como eu era o tipo que tinha dado o nome à banda, e de vez em quando ia aos ensaios deles, e não sei mais o quê, eles convidaram-me a mim para fazer o programa de televisão. De maneira que eu tive que fazer uns ensaios com os Chutes. E num desses ensaios, que era na nossa sala de ensaios, o Tim chegou mais cedo e viu o João Cabeleira tocar, e ficou maravilhado com aquilo e ficou de olho nele. De maneira que assim que a banda acabou, vem cá. Foste tu que deste o nome aos Chutes e Pontapés. Sim. Porque os chutes chamavam-se Beijinhos e Parabéns. Exato. Como é que surgiu essa ideia? Bom, estávamos no verão de 77 e estava aí em Lisboa uma novidade que era a Revolução Punk. Nós na altura ainda éramos um bocado freaks, tínhamos o cabelo comprido, andávamos assim um bocado hippies, não é? E de repente aparece esta estética nova de cabelos curtinhos, óculos escuros, blusões, calças rasgadas e não sei o quê, e a gente adorou aquilo, de maneira que havia um grupo que se reunia na cervejaria Munique no Arieiro, e nesse grupo começou-se a criar uma banda que na realidade não existia, era só conversa de café. Tu tocas baixo, tu és o chofer da carrinha, tu és o das luzes, já tínhamos a equipa toda. E o nome da banda era Beijinhos e Parabéns. E todas as noites a gente trazia mais uma frase para escrever as canções, também ainda não tínhamos canções, mas pronto, aquilo era um entusiasmo diário, cada dia aquilo ia engrossando e os Beijinhos e Parabéns iam ganhando mais dimensão, apesar de não ser banda nenhuma, nem ninguém tocar nada, e ninguém se juntou para tocar. Era uma banda só de café. Até que a pessoa, que era um dos rapazes que lá estava, que era o Vítor, disse que foi ele que inventou o nome Beijinhos e Parabéns, e ele começou a ver aquilo a gigantar-se e começou a dizer, rapaziada, eu queria ficar com esse nome porque é um nome muito bom para quando fizer a minha banda. E o Zé Pedro ficou assim, parece que lhe tiraram o tapete debaixo dos pés, ficou mesmo destroçado. E aquilo na brincadeira eu dei-lhe uma palmada no ombro, Zé Pedro, deixa estar, não é Beijinhos e Parabéns, é Chutes e Pontapés. Foi assim, saiu-me assim da boca para fora, pronto, vamos embora. Ele, olha, chutes é giro. Eu, olha, pronto, está bem, olha, Chutes e Pontapés. Tu já tinhas essa facilidade de jogar com as palavras, porque o chutes com X é um chute na veia, não é? Pois, havia. E depois é o pontapé na bola, não é? Ainda por cima, na altura, havia essa conotação dos chutes poder ser chute na veia e tal. O Zé Pedro tinha tido um período em que efetivamente usou heroína e injetáveis e não sei o quê, e portanto também isso também dava encanto à nova banda. Dava mais cena rock, os chutes e tal, uma banda punk. É um nome muito mais punk do que Beijinhos e Parabéns. Beijinhos e Parabéns não tem nada a ver com punk, não é? Mas como era um nome muito giro, a malta colou-se a ele, não é? Como é que surgiu a tua amizade com o Zé Pedro? Foi que fomos apresentados por um amigo comum, eles passavam as férias juntos na Praia do Val, no Algarve, desde os tempos ainda antes do 25 de Abril, e um dia esse meu amigo comum, que é o pintor Miguel Horta, que é irmão do Rui Horta, o homem das danças, o homem de Montemoro Novo, ele apresentou-me o Zé Pedro, iam a sair do cinema Londres, fomos até ao jardim que havia ao pé da minha casa e ficámos a noite inteira a falar de música e de músicos e de coisas que nos apaixonavam, e aquilo foi uma espécie de um amor à primeira vista. Fiquei muito amigo do Zé Pedro desde o primeiro dia e pronto, e foi assim que surgiu essa amizade. Foi tipo uma noite que depois foram multiplicadas, e depois veio aquela história da banda e dos Beijinhos e Parabéns e não sei o quê. Portanto ficou uma sólida amizade, apesar de nós não nos vermos nos últimos tempos. O Zé Pedro costumava-me telefonar, ou eu a ele, a desejar bom ano, my man, estamos juntos e não sei o quê, apesar da gente não se ver às vezes em carne e osso, porque tu percebes, e também sucede de certeza contigo, hoje em dia as pessoas já não se veem tanto, ainda por cima o Zé Pedro nos últimos tempos estava a viver no Porto, e portanto, mas fomos sempre grandes amigos.
Com o Tim, a amizade é mais próxima, até porque estás a dar aulas de música aqui na escola Não, Voar. eu por acaso até nem é mais próximo, quer dizer, apesar de ser muito próxima, por cumplicidade, depois claro fiquei amigo dos chutes, do Zé Pedro, do Calu, não sei o quê, participei em montes de coisas dos chutes, fui a N concertos, fiz som para eles. Eu lembro-me de ter tocado bateria num soundcheck, porque o Calu não estava e eu é que toquei bateria. Portanto, eu e os chutes... Para aí, Então, quantos instrumentos é que tu tocas? epá, não toco assim muito, dou uns toques na bateria, toco baixo, toco percussões, eu não toco nada, é teclas, sou uma nódoa nas teclas, e é pena, apesar de ter aprendido piano. E portanto, a aproximação com o Tim vem um bocadinho daí, desses tempos, e pá, tenho uma complicidade enorme com todos eles, com o Gui, obviamente, por ter sido da mesma banda. Aliás, o Gui... eternamente me agradece, porque eu empurrei muito o Gui, quando a gente se conheceu, ele tocava saxofone, não era? Mas ele era massagista, e fui eu que o empurrei para a música, dizendo, pá, não, tu tens jeito para isto, larga lá as massagens, atira-te à música e não sei o quê. Mas é que o Gui, depois, como que realmente se atirou à música e teve, digamos, esta sorte de ficar na maior banda de rock de todos os tempos, portanto, agradece-me eternamente esse empurrão que eu lhe dei para ele ficar na música e não ser mais massagista. Então tens uma ligação muito forte a todos os elementos dos chutes e pontapés. Sim. Somos bastante amigos, mas lá está, já não nos vemos assim todos juntos, já nem sei bem há quanto tempo. Ainda há pouco tempo estive a ver o concerto dos chutes no Tivoli, o concerto do Circo de Feras. Epá, e os concertos dos chutes são sempre qualquer coisa, tem sempre, apesar das músicas serem conhecidas, há sempre qualquer coisa de novo nos concertos dos chutes. Eles conseguem sempre empolgar a plateia e fazer com que a pessoa saia satisfeita do espetáculo, basicamente, porque eles são muito profissionais. Porquê é que achas que eles nunca se separaram e sempre tiveram o sucesso que mais nenhuma banda em Portugal tem? Isso é uma espécie de um caso para análise quase do foro não sei o quê, porque são vários fatores. Normalmente isto surge de conjunturas, e as conjunturas, ou seja, eles devem ter tomado consciência que tinham entre mãos uma coisa muito valiosa, epá, e que apesar de às vezes, por exemplo, terem ou zangas, ou estarem fartos uns dos outros, ou fartos daquilo, eles tiveram sempre a consciência, e felizmente depois também nas alturas de, entre aspas, de maior crise, conseguiram dar aso aos seus projetos a solo. Sei lá, o Tim começou com os Resistência, o Zé Pedro também fez uma banda, os Maduros e tal, o Calu também andou numas aventuras com o Fernando Rascão, uma coisa que se chamava Frankenstein. Portanto, eles conseguiram dar aso a todos os seus, digamos, desejos musicais extra chutes, noutros projetos, e depois poder voltar para os chutes com uma dedicação pronta a 100%, e entretanto tomaram consciência, pá, porque no meio disto tudo as pessoas vão crescendo, os rapazes tornam-se adultos, os adultos já quase que somos idosos. Eu outro dia alguém cunhou a expressão rock grisalho, e eu achei muita piada a isso. Portanto, os chutes já estão na fase do rock, por muito jovem que a música tenha sido feita com 18 anos, o rock que eles tocam é grisalho, não é? E portanto eles quando chegam à parte, ainda antes de ser grisalho, já são adultos com os pés na terra e a saber que têm na mão uma coisa valiosa, é o que eu te digo, e portanto têm que lutar para manter isso, por muito que aquilo nos canse, que acredito que canse, porque tu tocas sempre as mesmas canções, sempre um bocadinho, sempre mais do mesmo. Pá, é um trabalho como outro qualquer, lá está, as pessoas têm mania com os artistas e as pessoas que tocam, é uma rica vida, não sei o quê. Epá, às vezes é bem chato, é muito chato mesmo, porque a pessoa justamente, mas eu sou do espetáculo e do showbiz, eu não sou das finanças, nem dos bancos, nem dessa coisa. Porque é que esta coisa é tão chata? Porque às tantas tens ensaios, lá está, tens espetáculos que eventualmente pode não estar a apetecer fazer, uma série de coisas, e eu acho que os chutes conseguiram passar como um cilindro por cima disso tudo, e estão aí de pedra e cal. E falando das tuas bandas, os Afonsinhos do Condado, para quem nunca ouviu falar deles, como é que era? Isto nasceu assim, antes de ir para os Estados Unidos comecei a tocar com o Jorge Galvão, que era meu colega da Escola António Arroio, e foi na Escola António Arroio que começámos a compor as nossas primeiras canções. Tu estás no Camões e vais para Arroio? Fui para a Escola António Arroio fazer o 6º e 7º ano, que é hoje em dia... Escola de Artes. Sim, o 10º e o 11º ou 12º, uma coisa assim do género.
E portanto, eu entretanto fui aos Estados Unidos, voltei, fui à Venezuela, voltei, mas nós começámos a tocar em bares e começámos a solidificar a nossa posição aí na noite de Lisboeta e tínhamos bastante sucesso, éramos bastante, era bastante agradável para o público a nossa música. E houve um dia em que eu convidei um antigo amigo, que era o Nuno Faria, para aparecer. Ele entretanto tinha deixado de tocar. Eu já tinha tido uma banda quando tínhamos 15 anos ou qualquer coisa, era uma coisa muito residual. E ele entretanto tinha deixado de tocar porque foi estudar Economia, e quando ele terminou o curso de Economia dedicou-se ao contrabaixo, que era o instrumento dele. E como ele andava a tocar contrabaixo e andava no Hot Club, a malta do jazz tem muita facilidade em apanhar uma coisa escrita, não sei o quê, de maneira que nós convidámos o Nuno para aparecer num espetáculo nosso, que era num bar ali no Bairro Alto, e aquilo foi tão fixe que a gente já não o deixou ir embora. Tu já não sais mais daqui. E ficámos 3, pronto. E então, como o nosso nome era Tiroliro e Vladimir, estes novos 3 adaptaram um nome que era Tiroliro e Vladimir, e ele escolheu o nome Mohadir. Entretanto, como não tínhamos baterista, juntámos uma caixa de ritmos, e a caixa de ritmos era o Tanuir. De maneira que o nome começou a ficar um bocado comprido. Tiroliro, Vladimir, Mohadir e Tanuir. E nisto junta-se a nós um percussionista. E então já não dava bater Tiroliro, Vladimir, Tanuir, já era uma grande lista. Temos que mudar de nome, fizemos várias reuniões, tivemos alguns nomes na Berlim. Por exemplo, um dos nomes que teve em jogo e que eu tenho imensa pena, porque acho que é um nome impecável, era Tuna Fish. Que é um nome bilingue. Sim. Portanto, dá para ser atum em inglês e tuna realmente uma banda fixe em português. Portanto, às tantas venceu na votação, venceu o nome Afonsinhos do Condado, porque também era uma coisa assim divertida. A nossa música era assim, a nossa música não era cómica nem humorística, nada, mas era divertida, era assim bem disposta. De maneira que o nome assim Afonsinhos do Condado também estava nessa. Não era como a diversão e o humor do Manuel João Vieira, onde tu tiveste mais tarde. Sim, não era mais seriedade. Uma música mais séria. Era uma música apenas divertida. Sim. Música divertida. Para as pessoas relaxarem, dançarem. A pessoa ouve aquilo e põe um sorriso, não é de género, uma grande calinada e o pessoal desata-se a rir. Não, nem calinadas, nem coisas, não era a pisar o risco, era politicamente correta. E como é que tu sais dos Afonsinhos do Condado e vais para os Irmãos Catita, que é o oposto aqui? O Manuel João Vieira é loucura, foi convidado neste programa e a loucura levada ao limite. Eu era um super fã do Manel na altura. Aliás, nós nas reuniões que tínhamos na nossa editora na Universal, os Afonsinhos, entanto, foram publicando discos. Aliás, nós editámos ao mesmo tempo, também foi um fator que nos aproximou, editámos exatamente ao mesmo tempo que os Chutes editaram o Circo de Feras. Portanto, a editora Universal, que na altura chamava-se Poligrama, nessa altura contratou 4 nomes novos. O José Brito tinha entrado como novo diretor de artistas e repertório. Portanto, bora lá refrescar aqui o catálogo. Também já foi convidado aqui. Então, portanto, foi buscar os Chutes e Pontapés, os Afonsinhos do Condado, os Melerif Dadá, que era a banda do Nuno Rebelo, e ainda uma banda que era os Radar Gaddafi, que era ali uma rapaziada dos Oliveiros. E portanto, as reuniões que havia na editora também nos aproximaram, mas eu agora perdi-me no raciocínio, porque eu trouxe aqui à baila a editora, já não me lembro a propósito de quê. Do Manuel João Vieira, dos Irmãos Catita. Do Manuel João, porque nas reuniões que eu tinha na editora eu estava sempre a dizer ao Tosé, assinem esses gajos, é que essa banda é muito fixe, a 2000 é muito boa, não sei o quê. Claro que já o registro já era sexo na banheira e não sei o quê e tal. E eles por acaso nunca fizeram isso, e até o Zena para 2000 continuava a ser uma banda, digamos, maldita, não gravava, não tinha editora, não sei o quê e tal. Como é que eu passo para os Irmãos Catita? Para os Afonsinhos do Condado, a dada altura, o ritmo baixou e muito, porque houve um ano muito mau, um ano de crise enorme no setor da música, foi o ano 1990. E nós que habitualmente tínhamos um calendário de concertos, tipo 40 concertos, a gente nesta altura do ano, que estamos assim em fevereiro, março, tínhamos 40 concertos marcados. E no ano de 90 tínhamos 4. Eu sugeri uma paragem, umas férias, assim, bora lá reformular isto, também já estamos um bocado fartos uns dos outros, porque nós antes de gravarmos discos, nós fazíamos tipo uma temporada de bares, depois tínhamos uns meses que nem sequer nos víamos, isso dava uma respirada, não é? Depois tivemos 4 anos seguidos de disco, estrada, e aquilo também, lá está, é um fator que destabiliza muito, por isso eu percebo o que é que os Chutes passaram, porque nós às tantas também já estávamos a desistir, naquela maneira, em vez de acabar olha, a banda acabou. A gente meteu férias. Meter férias. Um dia destes, quando entendemos, pode ser um mês, pode ser 10 anos, a gente reata. E pronto, e metemos férias. E como o Manuel João, na altura, ele tinha o Zenapá 2000, mas havia muito repertório no Zenapá 2000 que não era assim tão rock.
E então ele decidiu criar, digamos, este alter ego de outro grupo chamado Os Irmãos Catita para tocar essas canções mais... menos rock, basicamente, mais românticas talvez, mais não sei o quê. E quando me convidaram, nem hesitei, vamos embora já. Ainda por cima eu estava com imensas saudades de bares, porque entretanto com os Afonsinhos do Condado, comecei só a fazer palcos grandes e concertos grandes e não sei o quê. Tu gostas mais de tocar num bar ou num palco grande? Eu gosto mais de um bar. Gostas de ver o público? Gosto, por exemplo, eu hoje à noite vou tocar um sítio que é os Templários em Alvalade e tu sabes que tens o público ali, os teus perdigotos acertam nas pessoas. É tal e qual, portanto eu gosto mais dessa proximidade. Claro que o espetáculo em palco grande, com uma grande plateia, também é agradável, porque tu sentes aquela força do público, quando são assim 5.000, 10.000 pessoas, sentes aquela resposta, que também é muito agradável e dá muita pica, mas prefiro o bar. E o Cabaré da Coxa? Conta-me coisas. Como foi fazer o Cabaré da Coxa com o Rui Unas? Bem, o Cabaré da Coxa foi outro capítulo. Eu nessa altura ainda andava a tocar com os Irmãos Catita. Alguém, acho que não sei se foi o Nuno Markle, sugeriu o meu nome, porque o Rui Unas andava à procura de fazer, andavam com a forjar, digamos, esse programa, e o Rui Unas precisava do que eles chamam em inglês, eu não gosto muito destas expressões inglesas, mas portanto, é um sidekick. O sidekick é como se chama aquela pessoa que no Tonight Show está lá também com um microfonezinho ao lado e de vez em quando manda uma boca. E então, acho que o Nuno Markle me propôs a mim para ser o sidekick do Rui Unas, e assim foi. A gente não se conhecia de parte nenhuma, aliás, somos bastante diferentes um do outro. Eu sou um gajo mais deslocado, o Unas é um tipo muito com os pés na terra, mas de repente aquilo foi a pulga da loucura, porque o programa tinha um estatuto que até à altura nunca tinha havido nenhum, nem voltará a haver um programa com aquele estatuto, digamos, de vale tudo, vale mesmo tudo. Conta-me tudo sobre os bastidores das reportagens das feiras do sexo em Barcelona. Vamos apertar com a Gima agora. Essa coisa da Feira do Sexo, a Feira do Sexo, assim, à primeira parece uma coisa, há uma feira de sexo, estão lá aqueles artistas, aqueles grandes nomes da indústria pornográfica, não sei o quê, aquela coisa, afinal, na realidade aquilo repete-se quase todos os anos e em várias localidades, e esses próprios artistas que frequentam e que são convidados para isso já estão também um bocadinho fartos daquele circuito, porque aquilo também é sempre a mesma coisa. Agora, para nós, salões, que vimos assim do zero, uma feira de sexo, com sexo ao vivo e coisas assim extravagantes, é assim, é a pulga da loucura. E falar com uma pessoa como o Ron Jeremy, eu não sei se sabes quem é o Ron Jeremy, mas pronto, para quem não saiba, dentro da indústria dos filmes pornográficos, o Ron Jeremy é como se fosse para aí, sei lá, o Al Pacino. Dos filmes porno. Assim, um dos grandes atores, um dos nomes completamente incontornáveis dos filmes porno. E, portanto, entrevistá-lo e a outros, o Rocco Siffredi, Nacho Vidal, o Nacho Vidal, exato, o Nacho Vidal, o Rocco Siffredi, ainda por cima nós levámos para a feira uns das Caldas. E então, a meio das entrevistas, puxávamos, olha, nós lá em Portugal temos uma cerâmica muito interessante, o que é que achas disto? E sacávamos de um daqueles fratos, tu puxas um cordelinho e não sei o quê, e depois tínhamos um deste tamanho que até tinha uma bica, que era para pôr aguardente, não sei o quê, de maneira que aquele pessoal passava-se foi muito giro, por exemplo, este Ron Jeremy estava a ser entrevistado assim quase em seguida, portanto, eu tinha duas pessoas à frente para a entrevista, e ele estava a dar, completamente como eu estou agora a dar para ti, sim, uma pessoa com um gravador, e ele estava a responder. E então, quando foi o tipo antes de mim, eu estava a ver que o Jeremy estava a adormecer, e eu, coitado do gajo, ele está com jet lag ou qualquer coisa. Mas então, quando foi a minha vez, eu disse, desculpa lá, se estás com sono, a gente não faz a entrevista, não sei o quê. Tipo, não, este gajo é que era um chato, era do Jornal Económico, só me falava era de números e não sei o quê e tal. Mas que de repente tu estás a falar com o Ron Jeremy ali na boa, e o gajo até me dizia, porque eu na altura andava com o cabelo comprido, dizia, tu fazes-me lembrar um gajo que lá na América que é o Howard Stern, porque eu de certa maneira era parecido com o Howard Stern se pusesse óculos escuros, não era? De maneira que o gajo gostou de mim, e de maneira que a conversa fluiu ali na boa, foi muito giro. Foram bons tempos vividos com o Rui Unas. Muito bons. Não é? Assististe ao vivo a um momento histórico da televisão portuguesa, que é o Hermano José a dar tiros no cenário. É verdade. Ficaste com alguma bala, alguma recordação desse dia? Não, por acaso não fiquei. Mas de vez em quando ainda penso nisso e penso na loucura que realmente aquilo foi. Não é só a loucura do próprio Herman, mas também das pessoas que autorizaram na RTP, porque eles, antes daquilo acontecer, tiveram... Sabes que os cenários na televisão são paredes verticais
que até estão um bocado instáveis, costumam ter uns tijolos ou uns sacos de areia para não caírem, não sei o quê. Portanto, eles por trás desses cenários e entre esses cenários e a verdadeira parede do estúdio foram fazer outras paredes, já não sei de quê, não sei se era de peladuro, se era de madeira, se era de quê, para se as balas furassem na realidade do cenário, para não avariarem nenhuma coisa técnica, não sei. Portanto, tiveram a reforçar o estúdio, demoraram umas horas. Portanto, a gravação era para começar às 3 da tarde, começou para aí às 6, porque eles tiveram esse tempo todo a reforçar o estúdio para poder lá ver o tiroteio dentro. E ele atirava, por exemplo, para a montra de prémios, que tinha umas panelas de pressão e uns ferros de engomar e não sei o quê, e aquilo saíam 1000 estilhaços, e então o público está, sei lá, uns bons 15, talvez 20 metros desse sítio, mas os cameramentos estão muito mais perto. Quando ele dava um tiro, os cameramentos, está-se aquelas câmaras muito grandes, eles punham-se atrás da câmara, tipo, para não levarem com nenhum ricochete, nem nenhum estilhaço. Foi uma loucura. E depois, só uma curiosidade, no meio daquilo tudo, quando aquilo acabou, fomos ver os estragos. E então havia lá uma panela, e então o Herman tinha uma caçadeira, ele disparava zagalotes, ou seja, em vez de ser um cartucho com não sei quantos chumbinhos, era só uma bola. Então houve uma panela de pressão que não furou, portanto ficou amolgada com a marca do tiro, mas não furou. Eu até pensava, isto dava para fazer um anúncio, quer dizer, nem uma caçadeira furou a panela de pressão. A panela de pressão, não sei que marca é que era, se era boa, se era Cilantro, era das boas. Tu gostaste muito de fazer televisão, mas certamente gostas mais de fazer música. Como analisas a evolução da música portuguesa desde os tempos áureos do Festival da Canção, que voltaram novamente, passando pela geração Zip Zip, há pouco tu falaste do boom do rock português, e a atualidade? É uma evolução muito, muito salutar, acho eu, muito positiva. Hoje em dia há muitos músicos, há muita música, há todos os tipos de música, há lugar para todos, e eu acho que a música vive um período muito florescente, estão a aparecer novas coisas, novas linguagens, as bandas já não tocam, por exemplo, repara, eu sou um tipo típico, digamos, dos anos 80, os Afonsinhos do Condado foram uma banda dos anos 80, nos anos 80 qual é que era o panorama? Era os Afonsinhos do Condado, eram os Heróis do Mar, eram os Rádio Macau, eram os Chutes e Pontapés, os UHF e tal. Portanto, a linguagem musical, e não só musical, a própria linguagem do português que se canta, mudou um bocado para melhor, entre aspas, desde esse tempo. Isso é bom. Portanto, os grupos novos hoje em dia não maltratam tanto. Tu começaste esta entrevista a falar temos aqui o homem que ensina a fazer bonitas canções e não a maltratar o português. Portanto, já não se maltrata o português tanto como aqui há 20 cada vez e mais anos. É mais eclético a nível de géneros musicais. Sim, completamente. Hoje em Antigamente dia, era muito rock. Vamos ver, tu nos anos 80 não havia lugar para uma pessoa com um baladeiro de guitarra, um tipo de texto, tipo, sei lá, como o Bob Dylan, ou imagina, quem é que a gente tem que seja um baladeiro? O Jorge Palma, por exemplo. Jorge Palma nos anos 80 ainda andava a lutar e lutou muito bem para construir a carreira dele, porque nos anos 80 não havia espaço para lamechices de viola empunhar, queria ser a guitarras elétricas, teclados, bateria, não sei o quê. Portanto, uma pessoa, nem sei como é que a Mafalda Veiga conseguiu aparecer no meio disto tudo, porque a Mafalda Veiga aparece aí já a fazer jus àquela tipo cantautora feminina, como tu tinhas tantas americanas como a Joni Mitchell ou a Carole King, ou seja, quem for, não é? Portanto, e hoje em dia tu tens espaço para... Hoje em dia há super espaço para baladas e coisas, ou seja, apesar de se calhar da música que domina os mídias ser uma música muito batida, muito não sei o quê, aqueles forrós brasileiros e aquelas coisas que também dá muito mau gosto no meio disto tudo, mas também há espaço para tudo, para a experimentação, para o baladeirozinho, para a baladeira, isso é ótimo. E para as marchas populares? Alguém já escreveu marchas como tu? As marchas, então é sempre uma... É um desafio para ti escrever uma marcha? É um desafio. Olha, ainda agora eu escrevo as marchas. Eu ganhei o concurso da Grande Marcha de Lisboa 3 vezes, porque a primeira vez concorremos na brincadeira, as marchas, não sei o quê. Eu tinha um colega que dizia que gostava de fazer uma parelha, uma colaboração de letrista, autor e não sei o quê, de maneira que concorremos àquilo por brincadeira e ganhámos. De maneira que
para já ganhas uma coisa que é muito prestigiosa, porque o prémio da Grande Marcha de Lisboa é uma coisa que já grandes autores ganharam aquilo. Portanto, os maiores autores do tempo da outra senhora, pá, noutros tempos, o José Galhardo, essa malta, agora nem me lembro desses nomes, mas pronto, só me lembro desse do José Galhardo. Estamos a falar de pessoal dos anos 40 e 50 e não sei o quê. Portanto, havia grandes nomes, grandes compositores que tinham ganho a Grande Marcha, de maneira que era sempre uma grande honra passar a pertencer ao clube dos restritos que tinham feito aquilo. De maneira que sim, realmente as marchas são um desafio, porque apesar de ser uma coisa que é sempre passageira, porque aquilo acaba e depois vai para o lixo, não é? Mas é assim uma coisa que mexe muito connosco, é de Lisboa, é uma coisa que está no nosso sangue, é um desafio muito desafiante, para usar um pleonasmo. Qual é o segredo para escrever uma boa canção? Não há. Então o que é que tu ensinas aqui na Escola Voar do Tim, em plena Lisboa? Eu ensino a arte do songwriting, porque há uma série de parâmetros, digamos assim, comuns, digamos, às grandes letras dos grandes autores, e portanto tento fazer um apanhado dessa. Se tu analisares, sei lá, 30 canções de 30 grandes autores, vais encontrar pontos comuns, sei lá, uns que abrem com o refrão, outros que têm uma temática própria, tens sempre umas características a destacar, e depois tens uns pontos comuns, e esses pontos comuns realmente que são comuns, sei lá, aos Beatles, ou ao Paul Simon e ao Bob Dylan, não sei o quê, portanto, e esses pontos comuns que são repetições, que são usos estratégicos de pequenas armadilhas auditivas que o público não se dá conta. Pronto, é esse tipo de coisa que se passa aqui, a juntar a isso a minha experiência, entre aspas, como ouvinte e como o usuário do português, porque o português sempre teve aquela fama, é uma língua esquisita, e para cantar nos anos 60 dizia, não dá para cantar rock em português, não dá, é uma língua chata, a língua é difícil, sempre houve esse estigma. E afinal não é bem assim, se nós conseguirmos escolher bem as palavras e os sons e tivermos bem a noção do que é o nosso material de trabalho, que são realmente as palavras, e se tu conheces a fundo as palavras e as sonoridades, portanto tudo isto mete fonética, mete ritmos, mete prosódia, não é? E se tu conheces isto a fundo, ficas com uma visão... É matemática? Alguma matemática, talvez um bocadito, não diria mais talvez geometria, não matemática concretamente, geometria, sim, há muita geometria na escrita das canções. Quantas canções é que tu já escreveste? Isso também não interessa, já devo ter escrito para aí algumas 500, mas... Dessas 500? Pois, mas das 500 é muito pouco. Escolhe 2 ou 3 que tu gostes muito. muito. Olha, eu gosto muito das praias de Lisboa, que foi uma coisa que eu fiz, por acaso não falámos aqui do projeto que foi a Rádio Royal, que foi uma coisa que eu fiz agora já na segunda década, que foi uma espécie de um programa de variedades, projeto Rádio Royal, que fizemos um projeto de variedades, que era uma rádio no tempo em que não havia televisão, e portanto os anúncios eram cantados ao vivo, havia cantores que vinham convidados para cantar, e não sei o que, fizemos uma coisa muito retro, e então havia um trio feminino, que era as Royalettes, que era uma coisa assim à laia das Andrew Sisters americanas, e eu compus meia dúzia de canções para elas, portanto, há uma canção que é As Praias de Lisboa, que eu realmente adoro essa canção. Gosto imenso de uma que é Primavera, dos Afonsinhos do Condado, que é das menos conhecidas do nosso repertório, mas gosto imenso dessa. Gosto de outras quantas, não sei, uma série delas, mas realmente o número de canções que a pessoa compõe não interessa, porque em 500 tens muito lixo. Muito lixo. E alguns sucessos. Pois, alguns sucessos, mas muito lixo. Para terminar a nossa entrevista, qual o sentido da tua vida, Jimba? No final ficam as canções, ficam as melodias, ficam as palavras, fica este encadeamento todo, este encanto, que lá está, tem tudo a ver com encanto e tentar encantar as pessoas. E porque é que nós gostamos de música? Porque a música é como quando tu fazes assim, tens um bebê e tocas-lhe com uma campainhazinha assim perto da cabeça, e ele vira a cabeça porque fica encantado com aquele tlim-tlim, não é? Tlim-tlim. E portanto as canções e a música têm esse
esse aspecto encantatório e mágico que nos atrai, que nos enfeitiça, que faz esse efeito em nós, e portanto o que fica é isso, é esse efeito que lá está, que o tal rapaz no túnel em Londres provocou em mim, e que se calhar eu já provoquei também, espero bem, em algumas pessoas, ainda bem. É isso. Muito obrigado, Chimpa. Obrigado eu, sempre às ordens. Foi um prazer. Eu sou o Diogo Marcelino e este foi o Vidas com História. Ouça todos os programas, sempre que quiseres, em vidascomhistoria.pt.